Antes de iniciar, galera, anéis de macramê são muito variados, assim como qualquer outro tipo de joia feita em macramê, beleza? Elas podem ser feitas com cristais, sem cristais, com as cores que você quiser. E tem uma especificidade que é muito importante de você saber. Os anéis, eles são feitos por medida, tá? É sob medida sempre. Diferentemente dos colares, das pulseiras, né? Dos brincos. Vamos por partes. Colares e pulseiras a gente consegue colocar sempre regulador. Isso é top, isso é perfeito. Cabe em qualquer pescoço os colares e as pulseiras também em qualquer pulso. Os brincos, como orelha é orelha, não tem por que fazer regulador nem ter medida específica. Então, todos os brincos servem de macramê, porque é o gancho que faz com que ele fique preso no seu corpo. Já os anéis, esse sim você precisa ter uma medida mais precisa para que funcione, né? Por exemplo, um cliente chega para você pedindo para fazer um anel de macramê e você vai ter que saber a medida do dedo dele. Lembrando que todos os nossos dedos têm medidas diferentes, apesar de serem aproximadas, tá? Nossos 3 dedos do meio, eles têm medidas bem aproximadas. Nem sempre vai funcionar a mesma medida para os 3 dedos, mas em vários casos funciona. O dedo mindinho é o mais fino e o dedão é o mais grosso. Então, obviamente, você vai ter que ter aí uma conversa mais específica com o seu cliente ou com uma pessoa que deseja encomendar um anel com você para saber a medida, tá? Então, nessa parte aqui de introdução, eu já quero falar para vocês sobre isso, ensinar como fazer a medida de anel. Galera, é muito simples, tá? Eu vou pegar aqui um medidor só para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? É um bastão que a gente usa como métrica, justamente para saber a medida da pessoa. Só um momentinho que eu vou pegar aqui. Voltei, galera, rapidinho, olha só. Basicamente existem 3 formas de você medir o seu anel, beleza? Esses aqui são os 2 medidores mais clássicos que a gente tem para anéis. Isso vale para todo tipo de anel, tá, galera? Não só anéis de macramê, beleza? O que acontece? Esse aqui, ele funciona de forma presencial, tá? É um arco maior, com várias argolas aqui, de várias medidas, tá? Do menor até o maior. Para você saber aqui especificamente, ele varia do tamanho 19... Peraí, só um momento, deixa eu achar o começo dele aqui. Não, na verdade varia do tamanho 1, que é o menor de todos, essa argolinha bem pequena aqui, olha, até o tamanho 33. Varia do tamanho 1 ao tamanho 33. Basicamente, presencialmente, você vai passar o seu dedo nas argolas e vai ver qual fica mais confortável até encontrar o seu tamanho. No caso aqui, vamos fazer um exemplo com o meu dedo indicador, né? No meu dedo indicador ficou bem confortável o número 22. Número 22 é o caso do meu dedo indicador da mão direita, beleza? No caso do dedo indicador da mão esquerda, mesma coisa, mesma medida, tá? Então, funciona dessa forma. Esse aqui é um medidor clássico que funciona de forma presencial, tá? Ele não é indicado para a distância porque justamente você precisa passar o dedo pelas argolas para saber. Quem está se perguntando onde você consegue um desse, galera, é muito simples. Na internet você compra aí fácil, tá? Você conseguir encontrar uma loja especializada em joias, como Talismã Joias, como é que chama aquele? Loja dos relojoeiros, né? Você encontra também, mas é mais difícil de você achar, talvez você não encontre. Então eu comprei esse na internet, veio pelo Mercado Livre, tá? Esse aqui é feito de metal, se não me engano é alumínio, tá? É bem baratinho, galera, vale a pena o investimento, tá? Ele não quebra, tipo, eu já tenho esse aqui há 2 anos já e sempre muito útil mesmo, tá? Principalmente em caso de venda presencial, como feira ou como uma exposição aí, você está expondo na rua, em algum lugar assim, na frente de um shopping, em uma praça, muito útil mesmo, tá? A Rani tá falando assim, esse aí eu nunca tinha visto, muito prático, muito prático, muito prático. Você acerta perfeitamente a medida, tá? Perfeitamente, sem erro, não tem erro. O outro medidor que a gente tem aqui é esse, que é um bastão. Esse aqui talvez as pessoas já tenham visto mais aí, vocês já tenham visto por aí mais facilmente esse.
Como é que esse aqui funciona? Galera, para você acertar o tamanho nesse, existem duas ocasiões, né? Ou você vai pegar um anel que você já tem e vai passar aqui para acertar o tamanho dele e descobrir qual a medida dele, né? Ou você vai estar fazendo um anel e aí você vai tentar encontrar a medida que você quer. O cliente falou, meu anel é número 19. E aí você fazendo o seu anel de macramê ou de qualquer outro material, mas aqui falando de anéis de macramê, você vai acertar a circunferência do anel no número 19, beleza? Enfim, esse aqui é o bastão medidor de anéis, beleza? Para vocês verem, esses dois aqui eu comprei juntos, tá? Eles vieram juntos lá pelo Mercado Livre e eles servem um em combo com o outro, né? Por exemplo, vou pegar aqui a argola número 22 e vou passar pelo bastão. Obviamente, ele fica perfeito no número 22. Não sei se dá para você ver na tela, mas como ele é um conjunto, né? Sempre que você pegar uma argola desse e colocar nesse bastão, você vai encontrar a medida perfeita. Então isso aqui serve muito bem quando você tem um anel, por exemplo. Geralmente, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas anéis são dados de presente mais do que qualquer outro tipo de joia. Então, uma pessoa quer dar de presente um anel para outra pessoa e ela não quer dizer que vai dar de presente, né? É uma surpresa. Então ela pega um anel dessa pessoa, né? Ela cria uma ocasião para pegar um anel dessa pessoa e experimentar no bastão. E aí ela vê qual é a medida do anel dessa pessoa, entendeu? Beleza, galera. Então, essas aqui são as duas formas mais clássicas de você descobrir a medida do seu anel, tá? A gente chama medida anelar, ok? Galera, até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo entender aí? Deu para checar direitinho esses medidores? Vocês conseguiram entender qual é o conceito deles? Só dá um ok aí que eu posso continuar, tá? Galera, para quem está chegando agora, Arte Ampulheta na área. Esse aqui é o Hora do Macramê. Sempre todas, terças e quintas, ao vivo, a partir das 18 horas, ensinando tudo que eu sei sobre joias de macramê. Beleza? Hoje a gente vai aprender daqui a pouquinho mesmo, a gente vai para a prancheta aprender a fazer, na prática, um anel de macramê. Beleza? Aqui eu estou só conceituando para vocês, ensinando algumas coisas teóricas, medidas é muito importante nos anéis, tá? E vamos adiante, né? A Rani falou que show de bola, posso prosseguir. Então, galera, essas aqui são as duas medidas clássicas que a gente usa, tá? As duas formas clássicas que a gente usa para pegar a medida de anel. Mas ainda existem outras formas. A outra forma que eu uso muito aqui, porque, por exemplo, no meu caso, que eu tenho uma loja no Instagram e eu vendo muito para fora, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu não tenho contato presencial com a pessoa, cara a cara, né? Para ela poder pegar o meu medidor e experimentar o dedo dela. Então, na grande maioria das vezes eu tenho que usar outra estratégia para acertar a medida do anel. Que estratégia é essa? Vamos pensar, galera. Como é que funciona, né? Existem duas medidas que são as medidas mais certas para você acertar o tamanho de um anel. É o diâmetro, certo? É o diâmetro da circunferência do seu dedo ou o comprimento da circunferência. Para quem não sabe, né, só para lembrar vocês, o diâmetro é a distância de um lado ao outro do círculo. E o comprimento é a circunferência, né, a medida que dá a volta no círculo completo, beleza? Seguindo o perímetro dele. Então, essas são as duas medidas principais para a gente acertar o tamanho de um anel. Então, por exemplo, chega um cliente para mim que ele quer encomendar um anel. E ele não sabe a medida dele e nem tem esses medidores, também não tem um joalheiro na cidade dele para experimentar o tamanho. O que ele faz? Eu chego assim e falo, olha, você vai pegar aí um anel que você já faça uso ou qualquer tipo de circunferência mais rígida que você consiga ficar num conforto aí no seu dedo, beleza? E você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma régua ou uma fita métrica ou uma trena, qualquer ferramenta de medição e você vai medir o diâmetro desse aro que você usou para encaixar no seu dedo de forma confortável, beleza?
E aí você também vai fazer outra coisa, você vai medir a circunferência do seu dedo. Então com essas duas medidas você consegue acertar muito precisamente o tamanho certo da pessoa. Como? O passo seguinte é ir no Google, você vai no Google e você vai escrever medida de anel. Muito simples, galera. Você vai no Google, vai escrever medida de anel, vai colocar em imagens, beleza? E aí vão aparecer várias imagens aqui, vou mostrar para vocês na tela, tá? Dentre essas várias imagens, algumas vão te indicar a medida do anel referente ao diâmetro. Outras imagens vão te mostrar a medida referente ao comprimento da circunferência, beleza? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Olha só, vou pegar dois exemplos, tá? Um exemplo que leva em consideração o diâmetro e outro exemplo que leva em consideração o comprimento. E vou mostrar para você aqui separadamente, tá? Só abrindo as imagens. Olha só. Essa imagem aqui, ela leva em consideração o diâmetro, tá? Vocês estão vendo invertido na tela, mas eu vou falar para você. Por exemplo, se a pessoa tem a medida de, sei lá, ela mediu o diâmetro do anel que ela tem lá e deu 16,3 milímetros, o tamanho dela é 14, tá? Se deu 19 milímetros, o tamanho dela é 22. E assim por diante. Se o tamanho do diâmetro deu 21,8 milímetros, vai dar 30 o tamanho dela. Uma coisa muito importante aqui, galera, é que essa medida tem que ser muito precisa. Então, quando você for passar essa orientação para o seu cliente, você fala, olha, você não vai contar com as bordas, tá? Você vai contar simplesmente a medida do diâmetro interno, sem contar as bordas, porque é isso que vai encaixar no seu dedo. As bordas não importam. O aro não vai importar. O que importa é o espaço que está no meio do anel, né? Veja bem, um desses aros aqui do meu medidor. É claro que essa estrutura que dá a circunferência, ela tem pelo menos 1 milímetro de espessura. Você não vai contar com ela, você conta só o diâmetro interno, tá, pessoal? Interno. Você não vai contar com esse milímetro da espessura do aro, porque se você contar vai dar errado. A medida não vai dar certo. Anel é muito específico desse jeito. Você tem que pegar a medida bem com milímetros mesmo, com milímetros o mais especificado possível. De preferência, fazer a pessoa medir mais de uma vez, pelo menos 2 vezes, para não ter erro, tá? Enfim, essas são as 3 formas que a gente usa para pegar medidas, tá? Forma presencial de pegar uma medida de um anel, forma presencial e também na prática, né, na produção do anel para acertar o tamanho, e essa outra forma aqui, se baseando pelo diâmetro ou pelo comprimento do anel, do aro que a pessoa tem em casa, que ela experimentou, para acertar a medida, tá? Então, essa terceira forma é a que eu mais utilizo, porque a maioria das minhas vendas é pela internet, então eu tenho que enviar, né? Então, na maioria das vezes a pessoa também não sabe qual é a medida do dedo dela. Isso é muito comum, tá? Então, funciona, tá, galera? Só não funcionou na minha vida inteira, assim, eu faço anel já aí há uns 3 anos, de macramê também. Ele só não funcionou uma vez. Uma vez não funcionou, e nem foi um anel de macramê, foi um anel de metal que eu fiz, tá? Que também foi um pouco de responsabilidade, da questão da responsabilidade do cliente na hora de medir lá na casa dele, né? Com uma trena, enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você for fazer uma encomenda de anel, beleza? Então, galera, tudo bem até aqui? A gente já pode ir para a nossa prancheta, tá? Eu vou ensinar para você a fazer um anel de macramê aqui na tora, ao vivo. Quem estiver online, eu agradeço se você puder clicar nesse aviãozinho aqui, olha, nesse aviãozinho, e enviar aí para os seus amigos que queiram aprender a fazer um anel de macramê também, beleza? E para quem não viu ainda também, a gente está aqui, olha só, tá fixado aqui, olha, minha chave Pix. Quem estiver aí sentindo gratidão por eu estar ensinando você ou tirar suas dúvidas, pode mandar um salve lá. Não tem quantidade específica, você pode mandar aí R$1, R$2, R$3, só para incentivar aí que as lives continuem acontecendo, tá? Então, vou mudar a posição da minha câmera agora para a prancheta, para que a gente possa botar a mão na massa e fazer esse anel de macramê, beleza? Hoje eu trouxe um modelozinho específico, tá? Vou fazer um modelo com vocês
E se vocês quiserem posteriormente aprender outro modelo, vocês vão me dizer e aí eu trago em outra live, tá? São muitos os modelos que a gente consegue fazer de anéis de macramê, beleza? Então, vou mudar a posição da minha câmera. Olha, eu trouxe uma régua aqui para falar um pouco das medidas para vocês, tá? Como a gente está falando de anéis, as medidas nunca vão ser tão grandes, a gente nunca vai precisar cortar pedaços tão grandes de fio, tá? Vou fazer aqui com o marrom, beleza? Que eu acho que vai contrastar bem com essa bolinha de hematita que eu trouxe aqui para ser a pedra do nosso anel, tá? Isso aqui é uma esfera, vou medir para vocês terem uma noção. Ela tem 0,6 milímetros de tamanho e ela tem um buraquinho aqui que passam 2 fios no meio, tá pessoal? Olha, é um buraquinho com espaço suficiente para passar 2 fios no meio. De preferência, se você conseguir isso, é bom, tá? No macramê fica muito mais prático se você tiver miçangas que passem 2 fios pelo meio, tá? Então vamos nessa. Vou começar cortando os fios, colocando a régua aqui na câmera. Eu vou cortar primeiramente dois pedaços de aproximadamente 40 centímetros, que vão ser os 2 pedaços que eu vou passar por dentro da miçanga, tá? Vou tirar a régua daqui. Vou pegar a miçanga de hematita e passar por ela. Isso aqui é bem simples, né? E aí eu vou pegar bem na metade, tá pessoal? Peguei 2 fios de 40 centímetros aproximadamente. Vou posicionar a esfera bem no meio, olha. Beleza? O anel é bem simples, tá pessoal? Isso aqui para começar, tá? Vou posicionar aqui dessa forma na prancheta. Importante deixar bem preso, tá? Eu vou dar um zoom maior. Ah, Rani, tô com o ventilador sim, mano. Olha, eu vou diminuir ele aqui porque realmente atrapalha. Beleza, desliguei o ventilador. Vamos nessa, tá aqui, ó. Show, né? Então agora eu vou pegar mais 2 pedaços de fio de aproximadamente 40 centímetros. Tá? Esses 2 eu vou posicionar um em cada lateral dessa miçanga, tá? Sempre pegando pelo meio pra gente posicionar aqui, olha, dessa forma. De um lado. E o outro fio dobrado no meio também do outro lado. Vamos aproximar esses 2 aqui, olha. Galera, eu vou dar um zoom maior, tá? Porque tô vendo que tá distante, eu vou dar um zoom maior aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Olha só. Beleza, beleza. Então, galera, aqui é bem simples o anel que a gente vai fazer, tá? Bem simples mesmo. E é o seguinte, tá? Vamos fazer dessa seguinte forma. Esse anel, salve Fernando, salve, 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 boa noite. Galera, para quem tá chegando agora, eu tô ensinando a fazer aqui um anel de macramê simples, tá, pessoal? Com uma pedrinha de hematita. Boa noite, Mafalda, agradeço a presença de vocês. Pessoal, quem puder clicar nesse aviãozinho aqui, enviar para os seus amigos que querem aprender a fazer esse anel, só clicar no aviãozinho e mandar para eles, tá? Também deixei minha chave Pix aqui, quem quiser ajudar, agradeço. Então vamos fazer um anel básico aqui com ponto quadrado. Com esses fios que a gente adicionou nas laterais, a gente começa a fazer um ponto quadrado
em volta desses dois do meio, tá? Então, a gente passa esse aqui formando um 4, olha só. Esse aqui vai passar por aqui, dessa forma. Show? Agora ele vai formar o 4 novamente por baixo, olha. Esse aqui passando por baixo, por cima e por dentro da barriga. E a gente vai e puxa até o final. Beleza, demos os dois primeiros pontos de um dos lados, tá? Do jeito que está aqui, a gente já pode tirar da prancheta e inverter o lado para dar os pontos iniciais do outro lado e fixar o cristal já, tá? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui os fios da prancheta, já, pegar da forma como está aqui, inverter e fazer o mesmo ponto do outro lado. Olha só. Um ponto quadrado básico, tá, pessoal? Daqui um. E aqui o outro. Olha, a Raquel tá pedindo para eu falar o nome dos pontos. Galera, nessa peça aqui, nesse anel, eu vou usar só ponto quadrado, tá? Esse ponto aqui é só quadrado, beleza? Eu vou só repetir esse mesmo padrão até atingir o tamanho que eu quero. Um anel simples para começar, tá, pessoal? Se vocês quiserem que eu ensine outros tipos de anéis mais elaborados nas próximas lives, é só pedir, tá? É só indicar aí que eu faço, tá? Mas hoje eu vou fazer esse anel mais simples, só para vocês verem como funciona a dinâmica de um anel, tá? Porque muitos de vocês já podem ter reparado, mas isso aqui eu já sei fazer, né? Isso aqui eu faço em pulseira, eu faço em colar, muito simples, assim. Mas a questão do anel é justamente ajustar a medida, como eu falei para vocês antes, usando os medidores, usando essas técnicas de medição, tá? Então a gente vai fazer esse padrão aqui acontecer até chegar num tamanho legal para eu poder mostrar para vocês como encaixar. O ponto quadrado se baseia da seguinte maneira, para quem não lembra. Pega o fio da esquerda, passa por baixo dos fios centrais, forma um número 4 aqui, né? Esse outro passa por baixo, por cima e por dentro da barriga do 4. E aí a gente puxa. Olha só. Da mesma forma a gente vai fazer o ponto invertendo. Aqui dessa vez vai formar um P. Olha só, forma uma letra P. Esse daqui vai passar por baixo da perna do P, por cima e por dentro da barriga do P. Beleza? E aí a gente vai e puxa até o final. Mas, galera, isso aqui você consegue fazer pulseira, colar, tá? Como falei agora há pouco. A questão é quando a gente chegar na medida do anel. Essa que é a questão, porque o anel ele tem essa especificidade. O tamanho não pode ser de qualquer jeito. E também é muito complicado você colocar reguladores nos anéis de macramê. Dá para colocar, mas o resultado não é tão interessante, porque ele fica abrindo com o tempo, então não vai ficar tão confortável de usar por tanto tempo se você colocar regulador nos anéis de macramê. Beleza? Então por esse motivo a gente tem que saber medir muito bem. Então vamos continuar esse mesmo padrão aqui, para a gente não perder tanto tempo. Quem quiser ver depois mais devagar, eu ensinando a fazer o ponto quadrado, é só olhar, a live vai estar salva, tá? Vocês vê depois aí com mais calma. Eu vou adiantar aqui esse processo para a gente chegar no momento de fechar o anel também. Isso aqui é um momento muito importante, tá? Fechar o anel é um dos momentos mais importantes também, beleza? Então vamos seguir aqui esse padrão, tá? Olha só, a Pedra Lua aí, não sei qual é seu nome, querida, nene.pedralua. Me diga seu nome, de onde você é, para eu poder referenciar você. Ela está pedindo já outros modelos de anéis. Tem muitos modelos de anéis, galera. Vocês devem ter visto aí no meu perfil. Eu já fiz vários e vários tipos elaborados, com pedra cabochão, com esferas, com ponto quadrado, ponto espiral, frente e trás, enfim. Tem várias formas de você fazer anéis de macramê aí, tá? Então, eu vou trazer sim, já que vocês já estão pedindo, próxima live
eu vou trazer um tipo de anel mais elaborado, beleza? Eu vou programar aí, vou preparar um tipo de anel mais interessante, com mais tipos de pontos. Vai ser uma live até mais longa, tá? Olha que legal, de Portugal, galera de Portugal aí me assistindo. Sempre um prazer enorme receber pessoas aí de outros países, né? Já vi gente do Uruguai, do Chile, muito bacana mesmo. Galera, já fizemos aqui uma quantidade legal de pontos quadrados. Vou partir para o outro lado, vamos inverter isso aqui, tá? Olha a Van Bonfim, boa noite, querida. Vamos inverter os lados para a gente poder chegar logo na parte mais importante, que é fechar o anel e ver a medida, né? Bom, a Raquel está me fazendo uma pergunta da seguinte maneira: existe uma forma de aumentar o tamanho dos cordões quando fazemos algo e fica curto? Olha, Raquel, existe sim, tá? Existem algumas formas de você... Para quem não entendeu a pergunta dela, é o seguinte: você começar a fazer o macramê com um tamanho de fio e aí no meio do caminho o fio acaba. A pergunta dela é como prosseguir quando esse fio acaba. Mana, não é o tema da live de hoje, mas sim, existem formas de você driblar esse probleminha aí que muitas vezes acontece e quebra a cabeça pra gente resolver. Mas eu posso trazer isso aí como um tema de uma live, viu, querida? Já tô anotando aqui, beleza? Tô tirando um print da sua pergunta para trazer como live na próxima semana. Inclusive pode ser o tema da quinta-feira, tá? Vou analisar isso aí, mas esse tema já tá anotado, beleza? Raquel Martins perguntou como prosseguir um trabalho se o fio acaba no meio. Excelente pergunta. Vou trazer como tema de uma live, tá? Não se preocupe. Olha só, galera. Então vamos fazer aqui o ponto quadrado. O mesmo padrão que a gente fez para esse lado de cima, a gente vai fazer para o lado de baixo, tá? Então, vou mostrar aqui novamente como fazer o passo a passozinho, né? Só para você relembrar. A gente pega, tem os fios centrais, são os fios guias, né? Para quem não lembra, os fios que passam por dentro dos nós são os fios que a gente chama de fios guias. Os fios que dão os nós por cima desses fios, a gente chama de fios laçadores. Esse nome fios laçadores eu nunca vi outros artesãos utilizarem. Eu utilizo esse nome, né? Eu não sei se é coisa minha, se eu inventei esse nome, se eu que criei essa didática com esse nome, mas enfim, eu chamo de fios laçadores os fios que dão os nós por cima dos fios guias. Então, a gente forma aqui uma letra P com o fio da direita passando por debaixo dos fios guias, olha, forma uma letra P. Esse da esquerda passa por debaixo da perna do P, depois passa por cima e por dentro da barriga do P. E aí depois a gente só puxa ambos os lados até encostar lá no meio. Beleza? Sempre deslizando os fios laçadores por cima dos fios guias. O mesmo padrão se repete para o lado esquerdo, tá? O ponto quadrado ele sempre vai alternando. A gente fez a letra P para esse lado, agora a gente vai fazer o número 4 para o lado esquerdo, com o fio do lado esquerdo. Passando por debaixo dos fios guias, olha só, formam um 4, perceba, forma um número 4, olha. E aí, esse fio aqui, do lado direito, passa por debaixo da perna do 4, por cima e por dentro da barriga do 4. E aí a gente vai deslizando ambos os lados até encontrar os nós lá da base, beleza? Esse padrão vai se repetir ao longo do processo, beleza? Eu vou fazer aqui de modo mais rapidinho para a gente chegar na parte que importa dos anéis, tá? Como falei no início, os anéis têm essa especificidade, tá? Algumas especificidades que diz respeito ao fechamento dele, porque é muito mais complicado você colocar reguladores em anéis. Até dá, mas não fica tão legal. E a questão do tamanho do anel. Já falei para vocês aí no início da live, tá? Mas a gente tem que ver na prática como funciona, né? Essa questão da medida do anel, beleza? Vamos fazer aqui até atingir mais ou menos o mesmo tamanho que a gente fez do outro lado. E ver como é que a gente vai fechar isso aqui, tá? Sempre fazendo ponto quadrado, alternando esquerda, direita. No macramê, a grande maioria
dos movimentos são duplicados ou invertidos, né, espelhados. A gente faz esse padrão com muita frequência. Esse aqui, para quem não sabe, né, para quem chegou agora, esse tipo de ponto aqui é o ponto quadrado, tá, pessoal? Ponto quadrado, ele tem esse nome justamente porque ele é reto dessa forma, tá? É um ponto que é utilizado também para fazer reguladores. Para quem não sabe, eu já ensinei a fazer reguladores aí em outras lives, tá? E a título de curiosidade, todas as lives ficam salvas aí no meu perfil, tá? Se não me engano, já temos 17 lives aí. Essa aqui vai ser a número 18. E você pode conferir todas lá na íntegra. Aprender tudo que eu já ensinei aqui nessas lives terças e quintas, beleza? Então a gente pode aqui já, vamos fazer só mais um pontinho para ver como é que fica. Olha só. Dessa forma que está aqui, qual é o tamanho do anel que vai dar? Vamos testar aqui no meu dedo. Será que ele dá um giro no meu dedo mindinho? Olha como fica bonito já, galera. Não está nem finalizado ainda, mas já está bonitinho, né? Olha. Olha que bacana. Essa esfera aqui você pode usar a esfera que você quiser, tá, pessoal? Isso aqui é de hematita, mas você usa a esfera que você quiser. Inclusive, nesses espaços aqui entre um nó e o outro, você pode colocar miçangas também. E aí cria outro efeito já, tá? Vamos ver se dá a volta no meu dedo mindinho. Olha só. Quase, né? Vou fazer só mais alguns, só mais uns 2 pontos de cada lado, que aí eu vou fazer ele servir no meu dedo mindinho, tá? Então vou fazer mais um, mais 2, vou fazer do outro lado aqui também mais um e mais 2. E lembre-se sempre, galera, você usa a cor de linha que você quiser. Você usa a cor de linha que você quiser. Uma dica legal é que se você usar esse fio do lado esquerdo de uma cor e esse fio do lado direito de outra cor, vai dar um efeito bem interessante aqui no processo, tá? No degradê. Vai dar tipo um degradê alternado de cores, vai ficar bem bonito. Você pode usar miçangas maiores também ou menores aqui, tá? E, como eu falei antes, você pode adicionar miçangas aqui entre os nós quadrados, simplesmente passando elas por esses 2 fios aqui e depois fazendo ponto quadrado por cima, que nem a gente fez nessa do meio, beleza? Então, do jeito que está aqui, vamos ver se já dá a volta completa no meu dedo mindinho. Olha que legal, que bonito. Muito simples e muito bonito, tá, pessoal? Isso aqui é uma joia de macramê. Isso aqui é um cristal de hematita. E esse fio encerado 100% poliéster, muito resistente à água, muito resistente a impactos, muito resistente à corrosão. É um anel que vai durar a vida toda do seu cliente, tá? Então aqui a gente já consegue encontrar uma medida bem legal. Lembre-se, esse fio ele possui uma certa elasticidade, tá? Uma elasticidade mínima, mas que faz a diferença na hora do seu trabalho. Por quê? Quando eu estou fechando aqui no meu dedo, dá uma olhada. Não está encostando ainda um lado no outro, né? Você consegue ver isso? Olha, não está encostando. Mas, como eu vou fazer ainda o fechamento, quando eu for colocar o meu dedo, ou quando eu for passar no bastão, eu vou poder empurrar um pouco mais e aí esticar um pouquinho e chegar na medida do meu dedo, tá? Então vamos fazer assim. Do jeito que ele está aqui, ele está na medida, vamos olhar no bastão, olha só. A medida é quando ele encosta lá do outro lado, né? Ó, praticamente, ó. Tá bem fino esse dedo, esse anel. Ó. Vamos dizer aqui que ele tá mais ou menos no tamanho, por enquanto, tamanho 7. Beleza? Tamanho 7. Eu vou aumentar um pouquinho mais, só mais um pontinho aqui do lado de um dos lados. E beleza, agora a gente vai para o fechamento dele. Como é que a gente faz esse fechamento? Confesso a vocês que eu estou relembrando agora também, tá, pessoal? Então tem um pouquinho de paciência aí que vai dar certo. Pronto, beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. A gente tem dos dois lados, vamos dar uma analisada aqui, olha só. A gente tem dos dois lados 4 fios, né? 2 fios guias de cada lado, que são os centrais, e 2 fios laçadores, que são os que dão os nós, beleza?
a gente vai queimar os fios laçadores. Beleza? Vamos queimar os fios laçadores aqui nesse caso. Gente, sempre lembrando, tá? Essa forma aqui que eu estou fazendo é a forma que eu faço. Beleza? Macramê, assim como todas as artes, não tem regra. Você fecha o anel da forma como você achar melhor. Beleza? A forma como eu vou mostrar aqui é uma das formas que eu conheço, que eu vi já fazerem. Enfim, mas existem muitas outras formas que você pode fazer isso aí, tá? Não se limite no seu macramê, sempre busque alternativas e a alternativa que mais lhe agrada ou agrada mais ao seu cliente, tá? Então, não se limite no seu macramê, tá? Não existe só essa forma de fazer esse fechamento que eu vou mostrar agora. Como é que a gente queima, né? Só um momento, pessoal, vou ler uma pergunta aqui. A Ana Rosa perguntou: onde você compra esse bastão medidor? Amiga, esse bastão medidor aqui que eu tenho, como eu falei no início da live, eu expliquei bem direitinho, mas só para você não ficar perdida, esse bastão, tanto esse bastão medidor, quanto esses aros medidores aqui, eu comprei o conjunto pelo Mercado Livre, tá? Bem baratinho, acessível, chega rápido, de alta qualidade, beleza? Feito de metal mesmo, se não me engano, alumínio, muito resistente e muito certeiro, tá? Nunca tive problema com eles, ok? Mercado Livre. Você pode comprar aí em outros locais também, talvez em fornituras online, né? Tem Talismã Joias presencialmente também em algumas cidades, tem Loja dos Relojoeiros, também vende esse tipo de material para joias, tá? Então tem essas fontes aí, esses fornecedores, beleza? Vamos prosseguir. A gente vai queimar aqui. Opa, o bastão rolou, fez esse barulho. A gente vai queimar esses fios laçadores aqui. Vamos cortar curtinho, olha. Cortar curtinho. Beleza? Vou cortar mais curtinho ainda, porque eu não quero que fique aquele negócio preto, feio no anel, tá? Sempre é bom você ter essa atenção. E aí aqui a gente dá uma queimada de leve, só para selar, tá? Olha. Aproxima o fogo da ponta, ela derrete e a gente dá uma apertadinha só para selar, tá? Do outro lado a mesma coisa. A gente queima aqui, olha. Corta. Bem pequenininho. Queima. E dá uma apertadinha só para fixar, ok? É inevitável esse queimadinho aqui, tá, pessoal? Principalmente nesse modelo que ele é mais simples e não tem muito como esconder essas pontas. Em outros modelos que são mais trabalhados, que tem mais tipos de nós, né, que são mais grossos, inclusive, dá para você esconder muito melhor essas pontas, tá? Mas nesse caso aqui, vamos desse jeito mesmo, tá? Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, o mesmo processo. A gente vai simplesmente cortar aqui bem curtinho, olha. Beleza. E a gente queima. Lembrando, pessoal, que essa queima aqui, eu não tô tacando fogo em cima do fio direto não, tá? Eu tô só aproximando a chama da ponta. Não precisa botar o fogo em cima, porque senão você pode acabar danificando o resto do trabalho, tá? Você só aproxima o fogo que ele já derrete. Isso é uma boa vantagem do fio encerado 100% poliéster de 1 milímetro, que é esse aqui, tá? É o fio mais utilizado para fazer joias de macramê. Beleza? Então vou cortar aqui mais um pouquinho, bem curtinho, o último fio, beleza? E eu vou queimar. Olha só, veja como eu só aproximo a chama, olha. Eu não coloco em cima, eu só aproximo. E ela já queima sozinha, já derrete, né? Ana Rosa, de boa, Ana, tranquilo, boa noite pra você, tá? Seja bem-vinda. E amiga, todas as lives, não sei se você já sabe, né? Mas todas as lives ficam salvas no perfil. E você pode conferir aí todas as outras lives que já tivemos. Se não me engano, já foram 17. Eu já ensinei a fazer colar, ensinei a fazer regulador, ensinei a fazer cordão, ensinei muita coisa já, tá, pessoal? Então, confere lá no perfil, tem muita coisa legal. Então, show, galera. Já fizemos as cortas, as podas, né, da nossa peça, do nosso anel. E aqui sobraram 2 fios de cada lado. O que a gente vai fazer? Bom, vamos encostar aqui, olha, uma na outra. Beleza? Olha como tá. Ok? E aí a gente vai fazer um processo aqui diferente. Vou pegar o bastão. Vou colocar aqui, olha, na medida que ele
me favorece, tá? Para vocês verem como eu vou colocar na prancheta. Vou colocar dessa forma aqui, tá, pessoal? Da forma que dá. Eu vou utilizar dois desses fios de um dos lados, tanto faz o lado, tá, pessoal? Mas um dos lados vai ser fio laçador e o outro lado vai ser fio guia. Dessa forma eu vou dar um ponto quadrado aqui, de forma que vai ficar as pontas para dentro e eu vou queimar e selar, tá? Vamos nessa. Eu vou até virar um pouquinho aqui a câmera, assim, só para vocês conseguirem ver se dá para ver melhor, né? Não sei se vai dar não, mas vamos nessa. Vamos pegar esses dois aqui e abrir eles, olha, eu vou abrir esses vão ser os fios laçadores e esse aqui vai ser o fio guia, esses dois do outro lado. Vão passar por dentro. Importantíssimo que eles estejam para dentro, tá, pessoal? Para que a gente queime e depois eles fiquem mais escondidos do que visíveis. Então a gente passa aqui um lado. Essa parte aqui é a parte mais complicada, tá, pessoal? De fechar o anel. Isso aqui é quase inevitável, tá? Todo anel de macramê, a parte mais chata é fechar ele. Então a gente faz aqui um ponto quadrado. Beleza? E puxando esses dois para que a gente encontre lá na base, tá? Lá na base. Olha só. Olha só. Sempre puxando os dois guias para ficar mais fechado possível. Vou tirar até aqui do bastão para você ver como é que fecha. Olha só. Vou reposicionar minha prancheta para ficar mais alinhado, olha. Os dois fios que passaram por dentro, eles já estão para dentro do anel, então eles estão bem escondidinhos, tá? Os dois que foram por fora, eles dão esse ponto aqui, olha. Tá? E aqui a gente pode simplesmente já finalizar o nosso anel. Beleza? Olha. Isso aqui é uma forma de fechar, tá, pessoal? É a forma mais simples, mais básica de todas. Eu vou dar mais um ponto aqui, porque eu quero que ele fique mais retinho, tá? Então eu vou dar mais um ponto aqui. Ó. Um ponto quadrado. É o ponto quadrado básico, tá, pessoal? É só porque ele tem que ser dado de um jeito a fechar o anel. Essa é a parte mais complicadinha. Mas é bem possível, olha só. Olha só, você tem que tentar fazer ele ficar mais homogêneo possível. Como é um ponto básico, constante, tá? É mais complicado, tá? Mas fica tranquilo, porque essa é a parte que vai ficar para baixo do anel. A pessoa vai colocar, né? Olha, a pessoa vai colocar, a pedra vai ficar para cima e a parte que tem o queimadinho vai ficar para baixo. Então é tranquilo, entendeu? Olha. O anel já está fechado aqui. Eu fiz um ponto quadrado, colocando os dois fios de um dos lados para baixo, olha, para quando você queimar ele não aparecer, e os dois fios do outro lado sendo laçadores. Aqui a gente vai queimar primeiro os fios laçadores, tá? Vamos nessa. Da mesma forma como a gente queimou os outros. Vamos colocar aqui, olha, bem curtinho, ó, bem curtinho. A gente queima, sela e beleza. Agora do outro lado aqui, corta bem curtinho, queima devagar e sela. Ok. E aí ficou faltando esses dois fios aqui do centro, né? Olha, que estão pro lado de dentro. Se eles estivessem pro lado de fora, ia ter que ficar mais um queimado aqui em cima, ia dar um resultado mais estranho ainda. Então aqui tá tranquilo ainda, tá, pessoal? Tá tranquilo. Esses dois de dentro a gente vai cortar da mesma forma, só que a gente vai ter que ter um cuidado bem maior para queimar, porque a gente vai ter que colocar o fogo por dentro praticamente. Então a gente corta aqui curtinho também, veja. Curtinho, olha. Beleza? E aí a gente vai colocar o fogo por dentro, tá, pessoal? Nesse caso aqui, se você preferir, você pode usar um ferro de solda. Ferro de solda é uma ferramenta que a gente usa para selar também, tá, pessoal? Mas você tem que ter um cuidado a mais, porque é um ferro quente e tal, tem que ter uma habilidade aí, tá? Na hora de usar, uma atenção a mais. Então vamos queimar isso aqui agora, usando o fogo por dentro, tá? Muito cuidado nessa hora para não se queimar, né? Enfim, vamos nessa. Rapidão para não danificar também o resto da peça. Derreteu, selou.
beleza? E olha que bacana, a gente finalizou o anel aqui já, galera. Tá finalizado o anel. Um anel de ponto quadrado com uma hematita. Uma grande vantagem desse modelo aqui é que ele é muito fácil de fazer, ele é rápido, é prático e você consegue pedir aí um valor bem legal por ele, tá? Não se engane, isso aqui não é simples de fazer, tá? Por quê? Porque não acabou aqui, você vai ter que ter uma atenção na medida. Você tem que ter uma atenção na medida dele. Vamos ver qual foi a medida que ficou esse, olha. Ficou no tamanho 8. Tamanho 8. Olha só. Olha como os pontos estão bem quadradinhos, né? Bem encaixadinhos. Isso é muito importante para o acabamento da sua peça, tá? Essa forma de fechar aqui é a forma que eu encontrei, que eu conheço para fechar o ponto quadrado de anel, tá? Lembrando que anéis de macramê maiores, com mais fios, você consegue esconder bem melhor esses queimadinhos, tá? Mas nesse caso aqui, fazendo com cuidado, como eu fiz, ainda tá muito bom o acabamento, tá? Como se fosse bem constante, tá? Olha só. Então ficou tamanho 8. Se você tiver um dedo mais largo, vai servir para tamanho 9, mas aí você vai ter que dar uma esticada e não tem volta se você der essa esticada. Também serve no tamanho 7, tá? Beleza, pessoal? Então, você vai ter que ter uma atenção no tamanho. Se você quisesse, né? Se o seu cliente tivesse encomendado aí um tamanho 12 ou tamanho 16, você teria que ter feito mais nós quadrado. Mais nó quadrado de um lado e do outro. Beleza? E a outra questão é que esse fechamento aqui, ele já tem um comprimento muito pequeno, mas que é levado em consideração também, tá? Porque só, olha só. Esse fechamento aqui tem, vamos medir aqui, ele tem aproximadamente 2 milímetros. 2 milímetros fazem toda a diferença na medida do seu anel, tá? Então você tem que contar já com o fechamento, tá? Já tem que contar com esse fechamento. Beleza, vai ter um fechamento de 2 milímetros. Então, vou chegar no tamanho do anel que eu quero, menos 2 milímetros, porque eu sei que quando eu for fechar com os nós, né, que eu quero fechar, eu já vou ter esses 2 milímetros. E a soma vai dar o tamanho que eu quero. Beleza? Deu para entender aí, galera? Eu vou colocar no meu dedo aqui para vocês visualizarem como fica. Olha só. Bem redondinho, ponto quadrado, linha marrom. Olha só. Vocês gostaram desse tutorial, galera? Foi útil para você? Me diz aí se você gostou. Me diga. Esse aqui é o anel mais simples que eu sei fazer, tá, pessoal? Dá para fazer até mais simples do que isso, sem a pedrinha, tá? Mas é um anel bem legal, bem simples, bacana. Você pode fazer de várias cores, colocar essa miçanga aqui maior, menor, colocar miçangas entre os nós desses pontos quadrados aqui, como se fosse cravejado, entende? Dá para fazer muita variedade só com esse modelinho. Beleza? E aí, como pediram, né, eu vou trazer outros modelos de anéis também aí. Terça-feira, provavelmente, eu vou trazer um modelo mais complexo de anel, já que vocês gostaram. E quinta-feira eu vou trazer aí o tema que a amiga trouxe para nós, né? Como fazer para continuar uma peça se o fio acabar no meio. Beleza? Me digam aí, me dê sua impressão aí, tá? Tranquilo, né? Esse tutorial, fácil, rápido. Você pode fazer de quantidade isso aqui, galera. Isso aqui, você fazer de quantidade é muito bom, principalmente para vender em feiras, né? Em modo presencial, tá? Um anel desse aqui, esse modelo, você faz aí de 50. Você faz 50 em sequência, beleza? Faz 30, 50. E aí você já tem uma mesa quase cheia de anéis para vender. Né? Claro que você vai variar as cores, vai variar os cristais, vai variar a combinação, né? Enfim. Isso aqui é muito útil para vendas presenciais, justamente pela simplicidade e pela facilidade de fazer mesmo, tá? Não estou dizendo que é um trabalho fácil, tá, pessoal? Mas comparado aos outros modelos de anéis que eu tenho para mostrar para vocês, esse aqui é um dos mais básicos, tá? E que você consegue fazer de quantidade. Beleza? A Nenê falou, amei, está show. A Ana Rosa falou assim, amei, que Deus te ilumine sempre. Gratidão, galera, gratidão imensa, imensa. Eu vou voltar a câmera aí para o meu rosto, tá? Para poder finalizar a live e agradecer vocês pela presença. Então, galera,
hoje nós aprendemos a fazer o primeiro anel de macramê do perfil. Um anel bem básico, tá? Mas que sim, você consegue vender ele bem legal, olha. Esse modelo aqui, galera, dependendo do cristal que você usar, você consegue vender aí até por 20, 25 reais, 30 até, beleza? Eu acho que o valor ideal dele, né, o valor que você gostaria de vender esse modelo seria 30 reais, beleza? Como é uma hematita, aí você pode colocar 20 reais, porque a hematita é um cristal mais tranquilo de achar, tá? Mas se você usar, por exemplo, um olho de tigre, que já é um cristal mais valorizado, um ametista, aí coloca 30 reais, tranquilo, sem problema. É básico, mas não é todo mundo que sabe fazer isso aqui, tá? Principalmente pela questão de acertar a medida, tá, pessoal? Isso é uma das coisas que eu mais quebro cabeça na minha vida de artesão. Vocês não têm noção do quanto que eu quebro cabeça para acertar a medida do anel. E não é porque eu não sei como fazer, é porque você realmente tem que ser muito preciso na hora de fazer isso. Imagina um cliente, por exemplo, eu sou aqui do Ceará. Aí chega um cliente de São Paulo encomendando um anel de macramê com você. Anel de macramê não tem regulador. Então você tem que ser muito preciso na hora de fazer isso. Tem vezes que eu faço um anel e aí dá uma medida. E a medida que o cliente queria era um número a mais ou um número a menos. Aí eu fico, poxa, vou ter que fazer de novo. E eu faço de novo, entendeu? Então não é fácil fazer anel de macramê nessa questão de acertar a medida por encomenda, beleza? Então não tenha vergonha, não tenha timidez na hora de colocar o valor do seu trabalho, tá, pessoal? Porque por mais que os pontos que a gente usou para fazer esse anel sejam básicos, sejam fáceis, realmente são pontos fáceis, é um ponto quadrado, esse aqui é um ponto simples. Mas a questão de acertar a medida, fazer um fechamento com acabamento legal, né, usar um cristal, galera, isso se valoriza demais, tá? Não é qualquer pessoa que faz isso, não. Você ser de um estado, receber uma encomenda de uma pessoa de outro estado e você acertar a medida perfeitamente do dedo dela, pô, isso tem que ser, né, você tem que colocar um preço justo por isso. Não é fácil, tá? Muitas vezes, como eu disse pra vocês, muitas vezes eu mesmo aqui faço um anel e aí eu vejo que está na medida errada do cliente e eu faço de novo. Já teve vezes que eu tive que refazer anel aí 2, 3, 4 vezes, tá? Não é simples, não é tão simples quanto parece. Aqui pareceu mais simples porque eu não estou com um cliente querendo um tamanho específico, né? Então eu fiz um tamanho genérico aí só para mostrar para vocês como ficaria, beleza? Como eu falei antes também, as formas de fazer que eu ensino aqui, que eu mostro para vocês, são as formas que eu aprendi a fazer, tá? Então existem muitas outras formas, não se limitem ao que eu estou mostrando para você aqui, beleza? Outra coisa, pessoal, eu agradeço muito a quem puder clicar nesse aviãozinho, mandar aí para os seus amigos essa live. Então, muito obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês. Sempre é muito bom estar aqui ensinando macramê. Eu amo ensinar, eu sempre gostei de ensinar. Eu também sempre fui artista, mas a parte de ensinar é uma parte que eu acho muito top, acho valoroso o trabalho de professor mesmo, né? De ter uma didática, de passar um conhecimento ali que as pessoas procuram mesmo, né? Não sabem onde encontrar. Então, é um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês ensinando macramê. E lembre-se, todas terças e quintas, 18 horas, pontualmente, eu estou aqui, beleza? Nas últimas semanas, como vocês devem ter visto aí, tive alguns probleminhas, né? Graças a Deus a situação está melhorando aqui. Não estava conseguindo fazer toda terça e quinta, ou estava fazendo na terça, ou na quinta, ou às vezes nem terça nem quinta. Mas a partir de hoje, vou voltar com tudo nas lives, inclusive terça e quinta da próxima semana. Eu já tenho até os temas. Terça vai ser outro anel, outro modelo. E quinta vai ser essa questão de como continuar um trabalho que o fio terminou no meio, beleza? Então, é isso aí, mano. Tânia, graças a Deus está melhorando a situação. Estou feliz com isso. E tamo junto, galera. A gente se vê aí na próxima live. Cuida no meu perfil que lá tem 17 lives salvas já. Dá pra você conferir lá muito conteúdo. Ensinei a fazer colar, ensinei a fazer pulseira, ensinei onde vender macramê, ensinei como conseguir encomendas. Nossa, uma enxurrada de conteúdos aí variadíssimos, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço de coração. Tamo junto, galera. Boa noite pra todos vocês. Fui! Hora do macramê, todas terças e quintas às 18 horas.